E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos fazer a análise completa do HGRE11. Então, antes de começar o vídeo, eu trago aqui o aviso. Toda a informação desse vídeo só tem caráter educacional, não representa nenhuma sugestão de compra, venda, manutenção de ativo, não tem como fim nenhum indicar a compra do fundo imobiliário e vale ressaltar que o investimento está sujeito a riscos de perda de capital e o investidor deve sempre investir levando em consideração seu perfil de risco. Bora para o vídeo? A gestora é a CSHG, e aí eu vou contar a história breve aqui sobre a Credit Suisse. A Credit Suisse é um dos maiores gestores de fortunas do mundo, presente no Brasil desde 1959. Em 2007, ela iniciou a compra da Redding Grifo, e aí ingressou nos setores de Private Banking e Alternative Asset Management. Em 2012, ela fez a aquisição completa da CSHG, no Brasil, e a Asset Imobiliária iniciou a operação então no Brasil, como eu já trouxe anteriormente, em 2003, e o foco dela é prover aos clientes alternativas de investimentos no mercado imobiliário. E a gestora tem mais de 170 bilhões sobre a gestão dela, sendo 3,6 bilhões no setor imobiliário. Então, aqui embaixo eu trago para vocês, a divisão dos setores imobiliários que ela atua. Então, tem escritórios, ela tem 3 fundos em escritórios, um em lajes corporativas, um em recebíveis, um em fundos de fundos e um urbano. Trazendo aqui um pouco mais de detalhe, o vídeo hoje é sobre o HGRE11. Então, o fundo foi lançado em 2007, tem a classificação, de gestão ativa, ele tem a estratégia focada no setor de escritórios comerciais, tem a taxa de administração de 1%, não tem a taxa de performance e distribui rendimento mensal, mas eu vou contar mais para frente aqui no detalhe de cada um. Trazendo aqui um pouquinho mais de detalhes deles, o HGBS de shoppings, o HGCR11 de títulos de valores imobiliários, o HGFF de fundos, o HGLG de logística, HGPO e o HGRE de lajes corporativas, e o HGRU como híbrido, mas é o urbano. Então, aqui está o patrimônio líquido dos fundos e a quantidade de ativos dentro de cada um. Esses dois não têm ativos, um é título de valor imobiliário e o outro é fundos de fundos. Então, bora para o objetivo do fundo. O HGRE11 tem como objetivo a aquisição para exploração comercial de empreendimentos imobiliários prontos ou em construção, que têm potencial de gerar renda através da sua aquisição de parcelas ou da sua totalidade de empreendimentos imobiliários, para posterior alienação, locação ou arrendamento. O fundo hoje conta com patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses de 1,8 bilhões de reais e a quantidade de cotas está em torno de 12 milhões de cotas. Trazendo um pouco mais de detalhes, iniciou suas atividades em maio de 2008. Ele tem como público-alvo os investidores no geral. Quem escriturou, custodiante Itaú Unibanco. A taxa de administração, como eu disse já, ela é de 1% sobre o valor de mercado. Eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre a taxa de administração. A administradora é a CSHG. Ela já realizou 9 emissões de cotas. O tipo é de fundo de renda de gestão ativa de lajes corporativas e o código dele é HGRE11. Então, falando um pouco da taxa de administração, ela é a quantia equivalente de 1% sobre o valor de mercado do fundo, calculado com a base média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do fundo do mês anterior, ou 1% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, quando não for aplicável a parte 1. E vale colocar o ponto, que os honorários são calculados diariamente e pagam mensalmente até o quinto dia útil de cada mês subsequente à prestação dos serviços. Então, trazendo aqui, o fundo tem um prazo indeterminado, a participação dele dentro do IFIX é de 2,07%. Ele já fez 9 emissões concluídas, de novas cotas, e a última dela foi em 12 de 2020. Falando um pouco da liquidez do fundo, ele tem um valor financeiro mensal de aproximadamente 66 milhões de reais. Então, ele tem um giro de 4,1 no último mês e presente em 100% dos pregões durante o ano inteiro. Então, isso diz que o fundo ele é bem líquido, ele tem uma liquidez bem elevada. Os proventos pagos, no último mês ele pagou um provento de 0,97 centavos
Isso dá um yield do mês de 0,65, porém, ele vem pagando constantemente 0,65 centavos. Esse 0,97 veio de um lucro não recorrente, né, de uma venda de uma parte de um imóvel, mais para frente eu vou comentar sobre isso. E nos últimos 12 meses, ele pagou um total de R$ 8,06, que dá um yield de 5,37. E vale colocar um ponto aqui, que quem comprou a cota desde o início lá no IPO, recebeu um total de R$ 137,32, o equivalente a 91,55% de yield, considerando o valor da cota atual, e o fechamento dela foi de R$ 150. Se a gente ajustasse o valor de aquisição da cota no IPO, ela seria em torno de R$ 100. Então, quem comprou e manteve ele até hoje já recebeu de volta esse dinheiro, ainda um pouco mais, e ainda tem uma cota hoje valendo R$ 150. Essa é a grande vantagem de investimento de longo prazo em bons fundos, né? E fundos de tijolos aí que tem essa valorização sobre os imóveis. Falando um pouco da vacância, não se assustem com a vacância, né? É uma vacância que é intrínseca do setor, porém ainda tivemos aqui a pandemia, onde afetou bastante setores de lajes corporativas, né? Os escritórios. Então ele ficou com uma vacância física de 22,41% e a vacância financeira de 25,04%. Mais à frente aqui eu vou trazer para vocês como a gestão ativa está acontecendo dentro do fundo e a gente vê que eles estão atuando super bem para controlar essa vacância. Falando um pouco da carteira, né, da classe de ativos, ele é um fundo focado em imóveis, né? Então 97% do fundo está em imóveis, ele tem 1% em fundo imobiliário, em outros FIIs, e 2% em renda fixa. Ele teve a venda em 4 de dezembro agora de 2020 do 12º andar do edifício Parque. Por isso que veio aquele dividendo elevado, né, de um lucro não recorrente. Então, trabalhadores, se vocês estão gostando do vídeo, eu já peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho e bora continuar que tem bastante conteúdo ainda. Aqui está a divisão dos empreendimentos. Então a gente tem aproximadamente 35% em torres corporativas, 5% aproximadamente de lajes individuais, lajes de participação relevante com 16% e os monousuários com 43%. Então aqui do lado direito a gente vê a carteira de clientes. Falando um pouco do portfólio, né? Hoje ele é composto por 21 ativos. Aqui está a divisão deles. A gente pode ver que a concentração bastante está na região de São Paulo, né? Que é onde ele dá esse zoom aqui. E a gente vem para cá. Então boa parte dos imóveis estão na zona sul e na zona oeste. A gente tem um imóvel aqui na zona norte, um no centro. E aí demais imóveis no Rio de Janeiro, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Mostrando aqui os imóveis aqui da Berrini, ele tem 3 imóveis na Berrini, um com a participação de aproximadamente 6% e está com uma vacância de 30%, um outro com a participação de 40% do total do imóvel e uma vacância de 33%, e um outro com a participação de 26% e a vacância de 10%. Trazendo aqui outros imóveis da Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, Morumbi e Chuc Zaidan. Então ele tem participação pequena nesse imóvel, de 6% com vacância de 100%, né? Ele está vago. A participação de 1%, quase 2% no Centro Empresarial de São Paulo, sem vacância. A participação de quase 1% também no edifício Parque Tower, com 50% de vacância. Tem mais dois imóveis aqui, o BB Antônio de Chagas, com 100% de participação e zero vacância. O edifício Chucre Zaidan também com 100% de participação, zero vacância. Dois edifícios na Paulista, né, com 100% de participação os dois estão com a vacância de 100%. A gestão atua muito em cima, né, de ocupação dessa vacância. Esses imóveis, eles descreveram, né, que boa parte dos imóveis que estão com 100% de vacância, alguns deles foram por aquisição e eles estavam passando por reforma, né, desde a aquisição, e as reformas vão previstas para acabar agora em janeiro, fevereiro. E aí sim eles vêm forte com a parte de ocupação e diminuição da vacância. O fundo trouxe também no relatório dizendo que essa é uma estratégia, né, e a gestão ativa trabalha muito forte em cima disso, pois da maneira que estava o imóvel, não valia a pena a locação, valia sim fazer esse retrofit para depois conseguir um inquilino e também um valor de aluguel melhor. Dois edifícios na Faria Lima, né, com aproximadamente 18% de participação em cada um e a vacância de zero, então está 100% ocupado. Um imóvel na zona norte de São Paulo e o do centro de São Paulo também ele tem 100% de participação e os dois estão 100% ocupados. E o outro imóvel na região de São Paulo metropolitana tem 100% de participação, zero de vacância.
No interior de São Paulo, ele tem 100% de participação e 13% de vacância. E em Barueri, 50% do edifício Jatobá, com 10% de vacância. Falando um pouco dos outros estados, no Rio de Janeiro, ele tem participação de aproximadamente 2% na Torre Rio Sul, 6% no Centro Empresarial, onde tem uma vacância de 20%, da Torre Rio Sul está sem vacância. Em Curitiba, para a GVT, com 100% de participação, 0 de vacância. E o de Porto Alegre, com 100% de participação e 70% de vacância. O fundo tem uma ABL total, área bruta locável, de aproximadamente 203 mil metros quadrados. E aqui, como eu trouxe para vocês, são 21 ativos em 4 estados. Então é um fundo bem diversificado. Óbvio que ele está mais concentrado em São Paulo, pois se tratam de escritórios de laje corporativa, onde a demanda é maior aqui na região de São Paulo. Falar um pouco dos contratos, né? O vencimento dos contratos. 6% dos contratos estão para vencer em 2021, 8% em 2022, 7% em 2023 e a grande maioria, 78%, para 2024 em diante. Então está bem tranquilo essa parte do vencimento dos contratos. Falando um pouco da revisional dos contratos, né? Vai ter uma parte de 30% de revisional agora em 2021, 6% em 2022, 12% em 2023 e a partir de 2024 em diante mais 35%. Aí pode soar um alerta, né, por revisão do contrato nesse atual cenário de pandemia. Porém, eu trago aqui, ó, o índice dos contratos atuais são 80% IGPM, que a gente sabe que no ano de 2020 fechou aí na casa dos 22, 23%, e 20% IPCA. Vamos ver aí como a gestão atua nessa parte aí da revisional dos contratos. Então, trazendo um pouco dos resultados aqui do fundo por cota, né? Desde janeiro de 2020 até dezembro, o ano fechado. Então, a gente vê que teve um rendimento distribuído no início do ano de 74 centavos, é o que ele distribuía antes da pandemia, tá? Logo com a entrada da pandemia, ele reduziu para 65 centavos. Em abril, maio e junho, reduziu para 0,57. A gente não sabia como ia acontecer. Muitas empresas pedindo a devolução do escritório, focada em home office. E aí ele voltou a estabilizar na casa do 0,65 e em dezembro ele teve o lucro não recorrente e aí ele pagou um dividendo maior de 0,97 centavos. Porém aqui embaixo a gente consegue ver o saldo de resultado acumulado, né? Então ele iniciou com 0,97, ele foi entregando a mais do que saldo acumulado. E aí quando ele começou a segurar, a gente vê que o saldo acumulado até subiu um pouco. E a hora que chegou em dezembro ele distribuiu um dividendo maior. Aqui embaixo a gente consegue observar, né, que alguns pontos em janeiro, aqui em outubro e agora em dezembro, teve ganhos de capitais por venda de imóveis, né? Então ele acaba distribuindo em dezembro com o fechamento do semestre. Aqui dá para a gente ver bastante a gestão ativa atuando em cima do HGRE. Falando um pouco da composição dos resultados, né? Então ele iniciou o mês de novembro aí com uma receita potencial de quase 13 milhões. A gente vê que 3 milhões, 3,2 aqui ficou em cima da vacância, então a gente vê que o grande gap de receita do fundo fica em cima da vacância, devido àquela vacância elevada de 20 e poucos por cento. Tem um pouco de carência, adiantamento, atraso, multa e juros. Tem o diferimento, que aí traz um pouquinho para cima a receita. E a receita de áreas comuns. Então ele fechou o mês de dezembro com uma receita de quase 9 milhões. Aqui trazendo a composição dos resultados, então quando a gente olha só o mês de dezembro, né, depois de toda a receita que entrou e as despesas, o resultado foi baixo, foi de aproximadamente 4 milhões e ele distribuiu quase 11 milhões, 10 milhões e meio aqui. Isso seria um alerta para os cotistas do fundo. Porém, quando a gente olha aqui o fechamento do ano, ele teve um resultado de aproximadamente 91 milhões e ele distribuiu 87 milhões. Então a gente vê que os proventos estão bem controlados e a tendência é ele manter esses proventos de 0,65 centavos com uma certa constância. Óbvio, né? A gente está falando de renda variável, também tem a vacância do fundo, e dependendo de como a gestão atua em cima dessa vacância, vai terminar a obra em algumas lajes corporativas, ele pode acabar alugando, diminuindo a vacância física e a vacância financeira, aumentando em si o resultado, e aí podendo aumentar também o rendimento para os cotistas. Então, trabalhadores, bora para o resumão? O HGRE, ele é um fundo multimóvel, multirregião, multiinquilino. Ele tem uma gestão ativa atuante, a gente viu que eles atuam bastante forte e é necessária nesse tipo de setor, né? A gente também tem um ponto relevante, que é um setor que sofreu com a pandemia, né, e o home office. A gente até vê
O valor da cota sofreu muito aí do início do ano de janeiro de 2020, agora para janeiro de 2021. Ele ainda não se recuperou 100% por conta das incertezas que ainda tem do setor. E ele tem uma vacância elevada, porém ela é uma vacância característica do setor, né? Ele já vem atuando durante anos aí com uma vacância elevada comparando com outros tipos de setores. E aí, trabalhadores, eu peço para vocês, compartilha com quem também é cotista ou com quem pode ser um futuro cotista e comenta para mim aqui embaixo se você também é cotista do fundo. E com isso, trabalhadores, eu peço que deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Agora o YouTube vai deixar para vocês aqui 2 vídeos como recomendação. Valeu, trabalhadores, obrigado.